sequência de Fibonacci do número 44. Aqui eu fiz um barulho aqui. Chegou alguém? Não. 44, né? Um auxiliar e vou precisar do F de 1 e F de 2. Então, o I vale 1. Desculpa, o primeiro elemento vale 1, o segundo elemento vale 1. Escrevo os dois. Aqui eu coloquei como F, começando como F de 0, tá? Mas é só questão de mudar aqui agora. Certo? Vale 2. E aí aqui eu começo do próximo elemento. 3 aqui. Do próximo elemento, eu vou fazer o seguinte. Eu vou pegar o próximo elemento, o AUX, repara, vai receber a soma dos dois anteriores. O F de 3 vai receber a soma dos dois anteriores. Eu imprimo o F de 3, tá? E ando com a sequência. O F de 1 vai receber o próximo, que é o F de 2, e o F de 2 vai receber o estado atual, que é o F de 3. Isso vai ser executado. Então, exemplo, consegue ver o terminalzinho aqui? Dá para ler? Dá mais um. Dá. Dá para ler, né? Então, compilação em... Isso aqui é um terminalzinho Linux, né? GCC, Fibonacci, iterativo C, menos O, Fibonacci iterativo, compilei e executo Fibonacci iterativo. Quase que instantâneo. Por quê? Porque aqui eu estou fazendo só questão de somar. Se quiser, eu venho aqui, ó, coloco 50. Vou aumentar mais um cadinho. Compilo de novo e compilei. Então, o título de curiosidade, o Fibonacci 50, então vai ser 1, 3, 6, 9, 11 casas decimais. Tem um elemento da posição 50 da sequência de Fibonacci. Tá certo? Recursivamente, é muito mais elegante, porque a função recursiva de Fibonacci é só isso aqui. É três linhas, são 3 linhas. Então, olha só, função main, eu digo qual sequência que eu quero, né? Eu quero imprimir todos os elementos. Observe que a tarefa é a mesma. Eu vou imprimir todos os elementos até a posição 44. Quero imprimir todos os elementos até a posição 44. Então, eu vou calcular o primeiro elemento. No caso aqui, vou colocar 1. Primeiro elemento, certo? Esse aqui eu não vou mexer, porque senão tem que mexer lá em cima também. É só botar um igual. Tá bom. Então eu venho aqui e boto igual. Pego o primeiro elemento e imprimo o primeiro elemento. Na hora de imprimir esse cara aqui, ó, na hora de imprimir, eu calculo o Fibonacci dele. Então, recebeu o elemento 1. Calculo o Fibonacci do elemento 1. Ah, o Fibonacci do elemento 1 chama a função de Fibonacci. Função de Fibonacci de 1. Se o n for menor ou igual que 2, retorna 1. Caso contrário, eu retorno o quê? Eu chamo a mesma função 2 elementos para frente. Né? Os 2 elementos para trás, desculpa. Os dois, a soma dos 2 anteriores. Quando o i for 3, aqui vai bater 3. Esse if vai passar direto. Aí ele vai calcular o f de 2 e o f de 1. O 3 fica na pilha de execução, calcula o 2, calcula o 1, depois soma e calcula o 3. Essa é a ideia. Eu vou fazer isso até o 44. Então, venho aqui agora, Fibonacci GCC, Fibonacci recursivo. Né? Menos O, Fibonacci recursivo, compilei, e agora eu vou executar o Fibonacci recursivo. Observe que ele começa rápido e começa a dar uma embaçada, começa a demorar um pouquinho mais. Por quê? Porque o 1 travou no 3, agora é o 44.
Então, o 1 só é instantâneo. No caso aqui tá 0, né? Não sei por quê. Por que tá 0? Eu acabei de colocar F de 1 e compilei. Ah, tá. Porque eu não salvei. Ninguém falou nada. Vou fazer de novo, só para ficar a partir do 1. No fundo é a mesma coisa, tá? Só que agora começa do 1. Então, o 1 e o 2 é instantâneo. O 3, eu voltei e calculou o 1 e o 2, que é instantâneo. O 4, eu calculei o 3, o 2 e o 1, só que eu calculei um número Fibonacci de vezes dos anteriores. O 5 eu calculei o 4, o 3, o 6 e assim sucessivamente. O 7 eu tive que calcular a sequência de Fibonacci de todos os anteriores. Então, para calcular esse 55, o número de operações que eu fiz foi essa aqui, essa soma aqui. Então, para calcular esse cara aqui, o 11, eu calculei essa soma aqui. Então, eu tenho uma somatória de uma somatória dentro da outra. Então, isso cresce exponencialmente, na verdade, cresce fatorialmente. Tá? Então, por isso que demorou tanto o F de 44 aqui. Se eu botar o 55, vai demorar demais, porque o crescimento é fatorial, nesse caso. Só para ilustrar aí o processo de implementação. Mas observa como que é elegante o algoritmo de Fibonacci, a implementação dele recursivo, que é muito parecido com o que a gente escreve no livro, matematicamente, né? Muito parecido. Tá? Essa é a ideia, isso aqui que eu tinha prometido, que eu ia mostrar para vocês essa diferença aí de implementação. Beleza, pessoal? Voltar então. Beleza. Aqui eu tenho duas funções. Seguindo essa mesma linha de raciocínio, por isso que eu voltei nela, tem uma função recursiva matemática e eu quero construir a função recorrente computacional, né? Ou o contrário, a função recorrente matemática, eu quero construir uma função computacional recursiva, né? Aqui tem a resposta para esse primeiro exemplo. Olha como é que é muito parecido com o que está escrito no livro. Isso aqui é o que está escrito no livro. Isso aqui é o que vai ser a implementação, né? Então, T de N da implementação vai... Se o N for 1, retorne 1. Tá aqui. Essa linha. Se não, eu vou retornar quem? 3 mais a soma do anterior. 3 mais... Aqui está a chamada recorrente, a chamada recursiva da implementação. Fim do sinão e fim da função. Função T não, função S não, função T. Está errado. Esse S aqui está errado, é o T. Tá ok? Isso aqui vai ser exatamente a mesma coisa, só que para produto. Né? Eu vou ter uma função produto onde vai receber dois elementos, né? O M e o N. Se o N for 1, retorna o próprio M. Se não, constrói aqui a chamada recursiva. Isso tem no livro, eu vou deixar vocês tentarem fazer e depois vocês olham a resposta no livro. Beleza? Dá continuidade aqui ao processo. Acabei gastando muito tempo falando de Fibonacci, mas tudo bem. Um algoritmo mais usual aí, usando recursividade, né? Pensa que eu quero uma lista de elementos e eu quero ordenar uma lista. Esse algoritmo se chama ordenação por seleção, tá? Ou inserção, se preferir. O que ele faz? Ele pega a lista em si e o tamanho da lista. Se a lista tem um elemento só, por definição ela está ordenada. Não tem o que fazer. Se a lista tem mais de um elemento, o que eu falo? O que eu faço? Eu vou percorrer a lista toda até o final. Até o final. Ó. Encontre a posição, né, o índice I, do maior elemento da lista, de 1 a N. Então, eu vou percorrer até o final e vou achar o maior cara.
Eu vou pegar e vou trocar de posição. Vou pegar o elemento que está na posição I, que é o maior, e vou jogar no final. Aqui tem uma operação de permutação, uma troca, né? Fiz a troca, peguei o elemento maior e joguei no final, e peguei o que estava no final e joguei na posição dele, certo? Com isso, eu tenho que certeza? Eu tenho a certeza agora que o maior elemento está no final. Então, eu diminuí um pouco o meu problema. Eu diminuí um elemento o meu problema. Então, eu posso chamar novamente a mesma função, só que agora com um elemento a menos. Em vez de percorrer até o final da lista, posição N, eu percorro um elemento a menos, porque eu já sei que o último elemento já é o maior, certo? Isso vai ser a minha segunda interação. Ao final da segunda interação, o que eu sei? Eu sei que os dois elementos que estão nas últimas casas são os dois maiores, porque primeiro elemento maior já estava, depois eu peguei o maior do restante e coloquei na penúltima. E vou repetindo esse processo até ter apenas um elemento na lista. Tudo bem ou não? Isso aí. Ficou clara essa ideia? Acho que não, né? Deu para entender sim, professor. Vamos tentar rabiscar aqui. Rapidamente aqui. Muito falado, assim, pouco escrito. O professor de matemática tem que escrever. Senão a gente não se sente bem, não. Né? Eu tenho uma lista. Cadê meu ponteiro? Primeiro elemento, tem uma listinha. Se eu tiver uma lista com um elemento, por definição ele está ordenado. É claro, uma lista de um elemento, por definição, está ordenado. O que eu faço a cada interação? Eu acho o maior elemento, e vou trocar de posição com o último cara, né? Então, vou ter um elemento aqui eu passo a ter o enésimo. Vou chamar esse cara aqui. Esse aqui é o índice, na verdade, né? E o índice e o elemento está fora, então tudo bem. Troco esses dois de posição. Né? Agora, o maior elemento está aqui no final. Se eu já sei que o maior elemento está no final, eu não preciso mais percorrer a lista toda para achar o maior. Eu posso agora percorrer só até aqui. Professor, não tinha que ter um N no código principal recebendo o novo valor reduzido de N? Está aqui. Aqui, repara, esse N aqui é o dado de entrada. Então, na primeira chamada, eu recebo L e N. Na segunda chamada, eu recebo L e N menos 1, um elemento a menos. Ah, tá. Ficou claro? Deve ser porque eu tô acostumado só com Python, mas em outras linguagens imagino que isso funcionaria de boas. Não conheço Python ainda. Deveria conhecer, mas ainda não conheço, não. É porque no Python ele não salvaria esse N-1 como novo valor de N. Não sei dizer. Aqui é um código, na verdade, isso aqui é um pseudocódigo, né? Não é nem um código em geral. Estou dizendo o seguinte: eu estou dizendo que eu estou pegando o meu problema, matematicamente, estou pegando o meu problema, eu tenho o problema em si, que é a lista, que é ordenar a lista aqui.
a lista e dou o tamanho do problema. Eu chamei tamanho do problema de N. Na próxima chamada, eu passo o mesmo problema e reduzo o meu tamanho do problema uma unidade. Ok ou não? Uhum. Tudo bem? Eu quero saber quantas operações esse algoritmo faz. Depende do tamanho de N, né? Não, independente, considerando N, né? Considerando um valor enésimo aqui. Em relação a N, quantas operações esse algoritmo faz? Como que eu contaria isso? Se fosse um for de 1 a N, suave. Imagina que eu tenho aqui uma ordenação do tipo assim, for de 1 a N e variando de 1 a N e faço um for e faço um outro for o J variando de 1 a N também. Né? Então, o que está aqui dentro, eu vou chamar aqui de bloco. O que está aqui dentro desse bloco vai ser repetido quantas vezes? Vai ser repetido N ao quadrado vezes. Por que N ao quadrado? Quando o I for 1, eu repito N vezes. Quando o I for 2, N vezes. N vezes, N vezes. Quando o I for N, N vezes. Então, eu tenho quantas operações aqui? N N vezes N. vezes N. N ao quadrado do bloco. Tudo bem? Até aqui tudo bem. Isso se fosse um for dentro do outro. No caso da recursividade, quantas operações é feito? Como é que eu calculo isso? Vamos tentar entender? Quantas operações são necessárias para encontrar o maior elemento de uma lista? Quantas operações ocorrem dentro dessa linha? Essa linha aqui. Pensa que eu tenho uma lista com N elementos. Quantas operações eu preciso fazer para achar o maior? N ao N, quadrado. eu preciso comparar todo mundo. Tudo bem? Preciso comparar um elemento com o outro, todos eles. Não tem para onde correr. Então N ao quadrado. Não, calma, vamos com calma. Vamos com calma. Aí, aqui eu faço N vezes. Aqui eu faço uma operação, que é uma troca, uma permutação. E depois eu chamo o mesmo código, a mesma função com N menos 1 elementos. Uma nova chamada de função agora com N menos 1 elementos. Então, na primeira iteração, eu faço N operações. Certo? Na segunda iteração, eu faço quantas? N menos 1 operações, porque eu diminuí 1. Na próxima, eu vou fazer quantas? N menos 2. Na próxima, N menos 3. Até onde? Até acabar. Certo? Então, o número de operações vai funcionar da seguinte maneira. Primeira iteração dessa chamada, eu tenho N operações. Depois N menos 1, N menos 2. 2 operações, uma operação e acabou o algoritmo, quando eu tiver um elemento só. Então, o número de operações, a análise de complexidade desse algoritmo, que é a mesma coisa, se eu falar em número de operações e análise de complexidade para computação, isso é sinônimo, tá? Vai dar exatamente essa somatória aqui que a gente já resolveu. Símbolozinho de somatória aqui, isso aqui é uma PA, aparece lá naquela seção, a primeira seção 2.2 que a gente estudou. Aquelas somatórias que aparecem naquela primeira seção, aquele monte de somatórias que vocês provam por indução, elas não estão lá por acaso. Vocês vão precisar delas, de quase todas, para não dizer todas, nessa sessão e na próxima. Por quê?
a complexidade dos algoritmos que a gente vai estudar são todas parecidas com aquilo que a gente estudou na 2.2. Todas vão parecer com esse formato de somatória. Tudo bem? Isso é análise de algoritmo. Tudo bem ou não? Dúvidas? Mais ou menos, né? Então, vou continuar. Então, ordenação por seleção, o número de operações, a análise de algoritmo dela, né? Isso aqui é a introdução à complexidade de algoritmo, vai ser o resultado dessa somatória. A gente já provou isso por indução, mas é basicamente o primeiro mais o último, vezes o número de elementos dividido por 2. Né? Para quem chutou quadrático, chutou certo, mas não é n ao quadrado simplesmente, né? É exatamente isso aqui. Certo ou não? É n ao quadrado mais n dividido por 2. Dúvidas? Não. Não? Outro exemplo de recursividade que aparece aqui para gente. Busca binária. Como é que funciona a busca binária? A busca binária, eu posso imaginar ela numa lista ordenada ou em uma árvore binária. A árvore ilustra as comparações feitas. O que eu preciso para fazer uma busca binária? Uma lista ordenada. Né? Essa lista tem que estar ordenada, isso é importantíssimo. E um elemento para encontrar, certo? Dentro dessa lista. O que eu vou fazer, acrescentar aqui? Eu vou acrescentar o primeiro elemento e o último elemento da minha lista. Tá? Quando o primeiro for maior do que o último, significa que você não encontrou o elemento, ou foi igual. Né? O que a gente vai fazer? Se o primeiro não é maior que o último, eu vou encontrar o elemento que está no meio da lista. Certo? Vou somar as posições, primeiro com o último, e vou dividir por 2. Tudo bem ou não? Vou pegar o primeiro mais o último, vou somar e vou dividir por 2. E vou testar o meu elemento que eu estou procurando com o cara do meio. Se ele for igual, problema resolvido e encontrado. Se não, eu vou fazer duas coisas. Eu vou comparar se o meu x é menor do que o cara do meio ou maior. Se ele for menor e minha lista L está ordenada, significa que ele está à esquerda. Se ele está à esquerda, o que eu vou fazer? Vou tentar... Eu preciso escrever. Eu vou copiar isso aqui. Só para poder escrever, tá? Então, vamos lá. Pegar a minha lista. Tá? Eu tenho o primeiro elemento, o último elemento. Estou procurando um X qualquer. Eu vou pegar o cara do meio, que eu chamei de K. O I, nesse caso, é o primeiro elemento. O I é o primeiro elemento. O J é o último. Tá? Deixa eu apagar aqui. Vou chamar isso aqui de I. Isso aqui de J. Eu vou comparar X com K. Se for diferente, eu não achei. Se for igual, ok. Se for diferente, eu tenho duas opções. X menor do que K, X maior do que K. X maior do que K. Se ele for menor, significa que esse lado de K eu não preciso contar mais. Não preciso olhar mais, porque eu sei que não está, essa lista ordenada. O que eu vou fazer? Eu vou pegar o último elemento e vou colocar ele aqui agora. Vou dizer que a última posição é essa, porque eu já cortei metade da lista, que eu sei que ele está do lado de cá. E vou
refazer isso aqui com I até J de novo, só que agora considerando só metade da lista. Tudo bem? Ah, e se for maior? Ah, se for maior, eu vou pegar e vou fazer o contrário. Em vez de trazer o J para o final, eu trago o I. O K vai estar aqui, o I vai estar aqui, o J fica quieto no lugar dele, e eu ando com o I para a segunda metade. Se for menor, eu olho um lado, se for maior, eu vou para o outro. Então, nesse algoritmo, diferente do que a gente viu anteriormente, em vez de diminuir um elemento a cada iteração, eu estou fazendo o quê? Eu estou dividindo por 2, eu estou cortando na metade o tamanho do meu problema. Tudo bem ou não? Uhum, tudo bem. Então, quantas operações eu vou fazer aqui no final? Vou fazer primeiro caso, né? Quantos elementos eu vou estar comparando aqui? N dividido por 2, né? N dividido por 2, N dividido por 4, e assim sucessivamente. Certo? O número de operações é uma queda de 2 em 2. Então, só para a gente entender, depois a gente fala de complexidade, como é que eu calculo isso aqui. Tudo bem ou não? Tudo bem. Continua na próxima, que é essa aqui. Aqui errado. Caramba. O mouse está mexendo. Continuando, né? Onde a gente parou. Eu quero encontrar. Tá, então terminamos aqui. E a ideia aqui é encontrar a fórmula fechada. Eu vou tentar definir isso aqui com vocês, a fórmula fechada, para a gente concluir. Fórmula fechada de uma recorrência. Encontre a fórmula fechada para S de N. O que é a fórmula fechada? Seria uma maneira de eu encontrar esse S de N aqui sem aplicar recursividade. Eu encontrar uma outra função que fosse equivalente a essa, tá? Uma outra função que fosse equivalente a essa e não tivesse recorrência. Essa é a ideia. Qual é a estratégia para fazer isso? Primeira coisa, eu vou abrir a minha recorrência de trás para frente. Calcular o S de N menos 1, N menos 2, N menos 3, até descobrir um padrão, para tentar descobrir um padrão. Certo? Eu vejo o que acontece com a recorrência lá onde ela para. Qual é o critério de parada dessa recorrência? Nesse caso aqui, esse exemplo é 1. Né? A recorrência para quando o N bater no 1. E vejo como é que meu padrão se comporta nesse 1. Depois disso, eu já vou ter uma conjectura, e aí eu preciso fazer a verificação por indução dessa conjectura. Por quê? Encontrar um padrão no olho significa conjectura, significa aquilo que você acha que é verdade. Só que só se torna verdade depois que você provar efetivamente. Desculpa, deu um bocejo aqui. Tudo bem ou não? Então, vamos tentar entender como é que é feito esse processo. Então, primeira coisa, eu vou aplicar a recorrência, tá? Abrindo ela de trás para frente. Né? S de N, N-1, N-2, N-3, até tentar definir um padrão. Repara, então, eu tenho S de N. Pela regra, S de N é 2 vezes S de N menos 1, 2 vezes o S do anterior. Tá aqui, essa é a regra. Agora eu vou abrir o S de N menos 1. Quem é o S de N menos 1? Ah, S de N menos 1 é 2 vezes S de N menos 2. Fazendo a conta, eu tenho 2 ao quadrado vezes S de N menos 2.
Agora, então, abre o S de N-2. O S de N-2 é 2 vezes o anterior. S de N-3. Isso vai dar, então, fazendo a continha aqui, esse produtinho vai dar 2 ao cubo vezes S de N menos 3. Que é S de N menos 3? Isso aqui vai dar 2S de N menos 4, né? Que eu vou multiplicar esse 2 com o que eu já tinha, e vou ter 2 elevado a 4 S de N menos 4. Então, repara, tem o S de N. Na primeira iteração, eu tenho 2 vezes S de N menos 2. Na segunda iteração, 2 vezes... Desculpa, eu falei 2, mas é 1. S de N menos 1. Na segunda iteração, 2 ao quadrado, S de N menos 2. Na terceira, 2 ao cubo, S de N menos 3. Na quarta, 2 à quarta, S de N menos 4. Aí lá na késima iteração, 2 elevado a K, S de N menos K. Tudo bem até aqui ou não? Sim. Isso é uma conjectura. Eu fui abrindo e eu acho que isso vai acontecer sempre. Parece uma regra. Não garanto, mas parece uma regra. Tá? O que acontece lá no meu critério de parada? Então veja o que ocorre com o padrão no critério de parada. Quando que para? Olha o critério de parada. Para no 1. Então o padrão, que é o S de N menos K, vai parar quando chegar no 1. Quando N menos K for igual a 1, ou seja, K foi igual a N menos 1. Aí eu vou lá na minha regrinha aqui e vou substituir. N menos K é 1 e o K eu vou substituir por N menos 1. Né? Então, N menos K é 1, está aqui, e o K é o N menos 1. Fazendo continha, eu sei que, pelo critério de parada, S de 1 é 2. Está definido. Aonde? Aqui em cima. S de 1 é 2. Então, eu tenho 2 elevado a N menos 1 vezes 2. Isso é o próprio 2 elevado a N, que é o que a gente já imaginava anteriormente. Então, eu suspeito de que uma fórmula fechada, uma fórmula sem a recursividade, dessa recorrência seria 2 elevado a N. Eu imagino que essa recorrência seja equivalente a 2 elevado a N, a fórmula 2 elevado a N. Ok? E vamos para o próximo passo, que é provar por indução essa conjectura. Tá? Então, eu quero mostrar que essa fórmula é verdadeira. Por indução. Primeira coisa, caso base. Qual é o caso base? Caso base é o S de 1. Pela minha fórmula, S de 1 vai ser 2 elevado a 1. Né? Tá aqui na fórmula que eu acho que é verdade. 2 elevado a 1, então. 2 elevado a 1 é 2. Vamos olhar para a definição da expressão. Beleza. Pela definição, 2 elevado a 1. Então, a minha fórmula funcionou quando n vale 1. Beleza, está funcionando, então, no caso base. Eu vou supor isso aqui como verdadeiro e vou mostrar que no próximo passo eu vou ter 2 elevado a k mais 1. Supõe para k e prova para k mais 1. Tá? Então vamos lá para essa brincadeira, que essa é fácil. S de k mais 1, pela minha regra, vai ser o quê? Vai ser 2 vezes o anterior, o S do anterior. Então, S de k mais 1 é 2 vezes o S do anterior. Então, S de k mais 1 é 2 vezes S de k. Tudo bem? E aqui eu usei a minha definição da recorrência. Hipótese de indução do S de k vale 2 elevado a k. Isso aqui é o que eu estou supondo como verdadeiro. Não tem problema, então eu substituo. Produto de potência, né? Propriedade de produto de potência.
2 vezes 2 elevado a k é 2 elevado a k mais 1. Certo? Então, eu parti do S de k mais 1 e cheguei em 2 elevado a k mais 1, que era o que a gente queria provar. Está aqui. Tudo bem ou não, pessoal? Tudo bem, tranquilo. Falando, ninguém fala nada, tô tocando o barco, tá? O que a gente fez aqui? O que foi feito? Eu tinha uma recorrência, uma função recorrente, e aí eu quero encontrar a fórmula fechada. Eu quero encontrar uma fórmula fechada. Qual é a estratégia? Eu vou fazer uma expansão dessa recorrência, de trás para frente, até encontrar um padrão. Eu vejo o que acontece com esse padrão lá onde termina. Aqui, nesse caso, terminou com o elemento 1. Então, substituo o meu K da expansão geral, né, pelo que acontece quando para aqui, pelo N, no caso, substitui. E aí eu vou gerar uma fórmula, que vai ser minha conjectura. Depois eu vou usar indução para provar minha conjectura. Eu tenho que mostrar que a minha fórmula funciona no caso base da recorrência, vou supor que ela é verdadeira e vou mostrar para o próximo passo. Essa é a ideia. Tá? A aplicação disso. A aplicação disso é análise de algoritmo. A gente vai ver, já já, que uma recorrência pode representar o número de operações de um algoritmo. Então, se a recorrência representa o número de operações do algoritmo recursivo, eu encontro uma fórmula que me dá o número de operações. Formulazinha fácil de usar. Essa é a ideia. Tá? Exemplinho. Encontre uma fórmula fechada para T de N. Vamos lá, então, como é que é feito isso? Eu vou aplicar a minha recorrência de trás para frente e vou expandindo. T de N é T de N menos 1 mais 3. Quem é T de N menos 2? Né? Vai ser o T de N menos 3 mais 3. Tudo bem? Aqui eu vou fazendo essa expansão. Então, T de N menos 1 mais 3, depois T de N menos 2 mais 3, e assim sucessivamente. A T de N menos 3 vai ser 3 mais 2 vezes 3 da anterior, né? E assim sucessivamente. Aí a gente repara o seguinte, T de N menos K, na késima iteração, eu vou ter mais K vezes 3. Essa é a ideia. K vezes 3. O que acontece no término? Vamos olhar o término. Tá aqui. No término, vai parar onde? Qual o último elemento? O último elemento é 1. Quando o T bate no 1. Então, eu vou tirar isso aqui tudo e vou colocar igual a 1. N menos K igual a 1. Ou seja, K igual a N menos 1. Exatamente igual ao outro caso. Substituindo, eu tenho aqui o T de 1, tirei o K e coloquei o N menos 1, está aqui. Então, a minha fórmula fechada, eu imagino que seria essa. T de N igual a 3 vezes N menos 1 mais 1. Essa seria a fórmula fechada dessa recorrência. E aí eu vou provar por indução essa fórmula fechada. Tá? Indução. Caso base, pega a fórmula e coloca como se fosse o N igual a 1. A fórmula é essa. Pega o N e coloca igual a 1. T de 1, então, vai ser 3 vezes 1 menos 1 mais 1. Dá 1, né? E aí eu volto aqui e confiro. Beleza, T de 1 tem que dar 1 mesmo. Então deu. Tá aqui. Ok. Supõe verdadeiro
para K, ou seja, T de K vai ser 3, eu suponho que seja 3 vezes, aqui faltou um T, tá? Tá na cara aqui que eu for. Ah, não faltou não, desculpa. Eu tô bugando já. Isso aqui tá assim mesmo, tá certo, é a fórmula fechada. Então, suponho que T de K vai ser 3 vezes K menos 1, mais 1. E vou mostrar que T de K mais 1 é 3 vezes K mais 1 menos 1. Mais 1. Certo? Usa definição de recorrência, né? T de K mais 1 vai ser T de K mais 3. Aplica a hipótese de indução, que eu estou supondo, em cima do T de K. Tá aqui, isso aqui tudo é T de K. Considerando a minha hipótese, aqui em cima. Tirei o T de K e coloquei isso no lugar. Certo? Multipliquei aqui, distributividade, então ficou 3K menos 3. Simplificou menos 3 com mais 3. Isso aqui é 3K mais 1, que era exatamente onde eu queria chegar. Então, eu saí de T de K mais 1 e cheguei em 3K mais 1, que era onde eu queria chegar. Essa é a ideia. Tá? Então, encontrei e provei a fórmula fechada para essa expressão de recorrência. Certo? Professor, como Oi. que você chegou no TK mais 3, ali embaixo do mostrar que no TK mais 1 igual a TK mais 3? Como você chegou nesse TK mais 3? Aqui? Aí, TK mais 3, isso. Eu usei a definição de recorrência. Qual é a definição? Volta e olha. Um elemento, T do elemento é o anterior mais 3. Então, T de K mais 1 vai ser o anterior mais 3. Beleza. Beleza? Então, a primeira... Oi. Era para estar aparecendo para gente atividade avaliativa nessa semana? Não tem atividade avaliativa, não. Não era, não. Deixa eu ver aqui. Ah, tá. Porque eu vi aí na sua tela tarefa avaliativa. Você vê que ela não está marcada. Isso aqui era verdinho. Tá? Por quê? Porque o conteúdo é o mesmo do semestre passado, obviamente, né? Obviamente. Então, o conteúdo eu mantive. E nos semestres anteriores, não é nem o semestre passado, isso aqui é do semestre atrasado. Nos semestres anteriores, eu dei uma tarefa avaliativa toda semana. 2, 3 exercícios por semana. Ficou extremamente cansativo para mim e para os alunos. Então, no semestre passado eu tirei isso. E esse semestre eu vou deixar a tarefa avaliativa para vocês tentarem fazer, mas eu já vou entregar a solução. Ela não vai valer ponto. Entendeu? Entendi. Beleza. E aí, quando que a gente tiver essa tarefa avaliativa aí? Em breve, hoje ainda eu coloco ela para vocês. É porque eu tenho que mudar o formato dela, passar ela para PDF, entendeu? Obrigado, viu? Beleza. Vamos lá. Continuando aqui. Professor, eu posso fazer sempre essa estratégia? Que seria expandir até encontrar um padrão, ver o que acontece quando termina e fazer prova por indução? Pode. Tem jeito mais fácil? Em alguns casos tem. Qual caso? Tem um tipo de recorrência que é chamada de recorrência de primeira ordem. Quando o S de n tem essa característica, eu tenho uma constante, um número, uma chamada recursiva de um elemento a menos, sempre um elemento a menos, e uma expressão qualquer. Pode ser um n, pode ser um n ao quadrado, pode ser um número, pode até não ser nada, pode ser zero. Tá? Essa recorrência vai ser do tipo de primeira ordem. Tem uma fórmula fechada para isso. Tá? Eu não vou fazer a demonstração dessa fórmula. Eu já fiz várias vezes na sala de aula, mas eu não vou fazer. Ela está no livro, é só acompanhar. Tá? Só acompanhar. A gente vai usar a fórmula quando for o caso. Certo?
E a fórmula é essa aqui. Essa fórmula, ela é um pouco diferente do que vocês estão habituados de fórmula. Ela assusta um pouco no começo porque ela tem uma somatória. Essa fórmula, ela pula o passo de expandir, de ver o que acontece quando termina e de verificar por indução. Ela pula essas 3 etapas. Mas ela obriga a gente a resolver essa somatória. E essa somatória sempre vai cair quase sempre, vai cair numa PA e numa PG. Por isso que foi tão importante a seção 2.2. A gente vai usar aquelas somatórias todas agora nessa seção, tá? E quem não lembra de soma de progressão aritmética e soma de progressão geométrica, já tem uma atividade para hoje, que é revisar isso. Você vai lá hoje no YouTube, coloca soma de PA, estuda. Soma de PG, estuda. Tá? Faz uns exercícios que você vai precisar disso aí. E aí tá a formulinha. Certo? A gente fez esse exercício usando a estratégia expandir, conjecturar e verificar. Fiz a expansão, certo? Viu o que acontece quando terminava e depois fiz a verificação. Ele apareceu aqui, foi o primeiro que a gente fez. Cadê? Tá aqui, né? Mostre que a gente fez. Então, fiz a expansão aqui. Depois a gente viu o que acontece com ele quando terminava. Definimos uma conjectura e provamos a indução, por indução, aquela conjectura para verificar. Nesse caso, da fórmula, essa etapa já está concluída. Certo? Eu posso fazer direto. Então, eu só preciso reconhecer as coisas. Olha para essa recorrência. Ela tem um S de N como a chamada N-1. Encaixou. Multiplicando a chamada recursiva, eu tenho um 2, que é uma constante, um número. Encaixou. Então, essa é uma recorrência de primeira ordem. Então, o C vale 2. E o G de N, nesse caso, não tem. Não apareceu aqui nada. Então, é 0. Certo? E aí eu aplico a fórmula. C elevado, que é 2, elevado a N-1. S de N-1 está aqui. Somatória variando do 2 a N. De quem? De C, que é 2, elevado a N-I, vezes G de I. G de I é 0. Então, G de I é 0. Certo? Daí, essa somatória é fácil de resolver, porque isso aqui dá 0. 0 vezes qualquer coisa é 0. Então, vou somar 0 N vezes, sumiu. Somatória some. Esse cara aqui, 2 elevado a N-1 vezes S de 1. O S de 1 é 2. Substituindo aqui, eu vou ter 2 elevado a N, fazendo a conta, né? 2 elevado... Eu não consigo. 2 elevado a N. Tudo bem? Aqui eu tenho N-1 e aqui eu vou ter 2. Potência de mesma base, repete a base, somos expoentes. Certo? Então, em resumo, eu tenho 2 métodos. O primeiro método é, para resolver uma recorrência, expandir, conjecturar e verificar, formular uma solução. Desculpa. Primeiro método é expandir, conjecturar e verificar. Os passos estão descritos aqui. Né? Como é que é? Eu vou desenvolver a recorrência até encontrar um padrão, vou ver o que acontece quando termina para fazer a conjectura e vou usar a indução para verificar. Usando a fórmula, eu vejo se a função encaixa numa recorrência de primeira ordem para identificar o C e o G de N. Aplica a fórmula e resolve a somatória. Aí, se eu só aplicar a fórmula e não resolver a somatória, então você não fez o exercício. Até porque eu passo a fórmula para vocês, vocês vão ter acesso à fórmula.
eu estou interessado na resolução. Só pegar a fórmula e usar significa que você sabe ler. Só. Tá? Então tem que dar uma desenvolvida aí e calcular essa somatória. Beleza? Então essas duas estratégias aqui. E nos slides tem outros exemplos, mostrando passo a passo, comparando as duas estratégias. Peguei esse mesmo um exemplo aqui e fiz... Desculpa. Aqui usando a fórmula e expandir, conjecturar e verificar. Tá? Tá tudo feitinho aqui, explicadinho no vídeo. Eu vou deixar vocês fazerem isso. Tá? Até já passei 13 minutos. Então, tá explicadinho aqui no que fazer. Tem um exercício avaliativo que eu vou dizer qual que é. Eu postei ajuda, depois vou postar o exercício e a solução dele. Tá? E aí a gente conclui por hoje. Interromper a gravação, que eu já até passei.